bem-vindos ao nosso ciclo de palestra Diagnosticando com SNAP. A leishmaniose visceral é uma das doenças caninas de maior preocupação em nosso país. Para falar sobre esse assunto, a AIDEX convidou uma das maiores referências sobre o tema, Dr. Vitor Ribeiro. É um dos fundadores do Grupo Brasileixe, associação científica voltada a estudos de leishmaniose em animais. Ele nos fala sobre prevenção, tratamento e a importância do teste Leishmania em seu diagnóstico. Fique agora com o Dr. Vitor Ribeiro, diagnosticando com SNAP. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, e eu agradeço a oportunidade de me dirigir até todos vocês e falar sobre um assunto que tem sido um assunto de rotina no nosso meio, a leishmaniose canina. A leishmaniose canina que hoje é inegável que ela esteja presente em todo o nosso país. É inegável que ela tem uma história que faz com que a clínica de pequenos animais mudou conceitos, associado à leishmaniose canina. Talvez se a gente comparasse o Covid-19 com a leishmaniose canina, a gente veria o quanto uma doença muda a história de um procedimento médico, de um comportamento de uma nação, A leishmaniose, ela provocou isso. E provocou isso por causa dessa figura importante que a gente vê nesse slide, que é o cão. O cão, interpretado de muitas maneiras, mas sem dúvida um fiel companheiro. E uma das situações mais difíceis relacionadas à leishmaniose canina está aí no assunto que a gente vai discutir hoje, que é o diagnóstico dela. Não é fácil estabelecer o diagnóstico, embora, num primeiro momento, a gente sinta que pode ser fácil. Mas várias questões vêm associadas ao diagnóstico. Em função disso, o Grupo Brasileixe, que é o grupo que se propõe a se dedicar à pesquisa, ao estudo e atualização em leishmaniose canina aqui do Brasil, e que tem braços pela América do Sul, na Argentina e no Paraguai, editou em 2018 as diretrizes para o diagnóstico, estadiamento, tratamento e prevenção da leishmaniose canina. Todos os colegas que nós temos tido contato, nós temos sugerido que estudem essas diretrizes, para que a gente tenha um comportamento uniforme no procedimento associado à leishmaniose canina. Porque, lamentavelmente, doenças de cura difícil, de diagnóstico difícil, elas estabelecem muitas variáveis, muitos procedimentos. A gente pode ver que nós estamos hoje vivendo uma crise de saúde, como a pandemia, que vários tratamentos são lançados e nenhum dos tratamentos é considerado um tratamento definitivo, porque não se sabe exatamente como é. Na leishmaniose canina, a gente tem que entender as limitações de cada procedimento, de cada etapa, para que a gente consiga estabelecer melhores diagnósticos, melhores prognósticos, melhores tratamentos. E a gente se pergunta quais caminhos a seguir para o diagnóstico da leishmaniose canina. E aí a gente se defronta com esse tanto de quadradinho que a gente vai tentar dar aqui um rumo para que a gente entenda bem cada quadradinho desses. Então, lá em cima a gente vê o cão com ou sem manifestações clínicas que o tutor procura para o exame de leishmaniose. Qual é o primeiro exame a ser feito? A sorologia, que ela pode ser quantitativa, quando ela mede os níveis ou as variações de densidade nos anticorpos que se apresentam no sangue do animal, ou quando ela mede os títulos, que aí ela passa a ser quantitativa e qualitativa quando ela nos fala reagente ou não reagente, corou ou não corou a fita, e a partir daí nós podemos estabelecer o aconselhamento ao tutor que quando esses exames são negativos, o animal deve ser encaminhado para a vacinação, que é uma medida de prevenção associada às medidas de controle contra o vetor, que são universais e que são, sem dúvida, indicadas em quaisquer situações, sempre. E que aqui no Brasil a saúde pública tem adotado para uso em massa.
como uma forma substitutiva, mais eficiente e mais voltada para a saúde única do que é a metodologia antiga de abate canino. Então, a proteção do cão é uma perspectiva bastante mais interessante, bastante mais saúde única do que o abate canino que era praticado no país. Por outro lado, se esse animal é positivo, cabe a nós avaliar, dentro dos métodos que a gente utilizou, se os títulos são elevados ou baixos. Perante os títulos, estadiar o animal e confirmar a presença do parasito. E perante a presença do parasito e o estadiamento, estabelecer se esse animal está doente com leishmaniose ou se esse animal está infectado com a leishmania. E a partir daí, buscar os diagnósticos diferenciais e tratar as comorbidades junto ao tratamento da leishmaniose. Tudo isso que eu falei encerra anos de pesquisa, encerra anos de experiência e muitos anos de busca de aprimoramento. Então, esse é o contexto inicial que nós vamos nos defrontar. Muito bem. O diagnóstico, então, dentro desse fluxograma, nos perguntamos: o que é viável fazer? O que é importante fazer? E como interpretar cada passo do que eu vou fazer? A leishmaniose pressupõe 3 diagnósticos diferentes, ou 3 interpretações diferentes. O primeiro passo meu é o diagnóstico da infecção. O animal está infectado ou não? Nesse universo da infecção, entre os animais saudáveis, sem quaisquer sinais de doença, e entre os animais doentes. Para os animais assintomáticos, qual é a importância do diagnóstico da infecção? É avaliar se esse animal deve ou não ser vacinado, dentro dos protocolos de vacinação habituais. Quanto menos eu valorizo o momento diagnóstico do animal saudável, mais eu estarei podendo vacinar animais infectados. E a vacinação de animais infectados não seria um bom procedimento para o próprio animal, que, se infectado, precisa de melhores cuidados e melhores acompanhamentos. Outro aspecto do diagnóstico que eu preciso saber é se esse animal meu infectado ele está doente. Se ele está doente, eu preciso estabelecer protocolos de manejo de doença e ele precisa ser acompanhado. E a outra grande preocupação que nós temos com os nossos animais infectados e doentes, ou infectados não doentes, é se eles são transmissores, se eles podem infectar o flebótomo, que, por sua vez, será o disseminador da infecção para outros animais ou até mesmo para o ser humano. Baseado nisso, o Brasileixe demonstrou nessa tabela, que está disponível aos colegas na internet, que nós podemos nos basear em diagnóstico em 3 principais métodos. O método que apura o aspecto sorológico, ou seja, a presença dos anticorpos. Os anticorpos que são abundantes em cães infectados por leishmania, na maior parte das vezes. Essas são técnicas indiretas de diagnóstico. O diagnóstico parasitológico, que se baseia na visão do parasito, na visão do protozoário, por métodos citológicos, histológicos ou por cultura. E o diagnóstico molecular, que se confunde com o parasitológico, que é na detecção do DNA do parasito, que, uma vez também estabelecido, estabelece com precisão, com certeza, de que aquele animal está infectado. Por que isso, minha gente? Porque é possível que o animal seja soro positivo e não esteja infectado. É possível que o animal tenha tido contato com o agente e não se apresente infectado, e não se apresente doente, mas que pode ser soro positivo. O que fazer com esse animal? E como destrinchar essa dificuldade diagnóstica que a gente se defronta? Então, o nosso universo de diagnóstico se baseia agora, nesse momento, nos métodos indiretos, que seriam os métodos sorológicos, que detectam a imunoglobulina G, que é aquela imunoglobulina de infecções crônicas. Então, todos os testes que nós temos, baseados na detecção de anticorpos, buscam a imunoglobulina G, baseado no aspecto de que a leishmaniose canina é uma
infecção de característica crônica. Os animais evoluem no primeiro momento o IgM, como a gente se recorda, e simultaneamente os títulos de IgG vão crescendo, e são eles que predominam nos animais. Para os métodos sorológicos, nós temos os testes rápidos, que são representados por duas metodologias. Uma metodologia ELISA, que é apresentado pelo laboratório IDEX, e as metodologias imunocromatográficas, que ambas elas têm o aspecto do deslizamento do soro do animal numa camada de papel, com o diferencial ELISA de que o tampão lava essa amostra e dá resultados mais claros, menos borrados, resultados mais purificados. Os testes imunocromatográficos, com 3 laboratórios se apresentando, no nosso país, com registro de oferta de serviço, e o ELISA, que é feito em bancada, através do laboratório Biomanguinhos, que é o laboratório da rede pública e que é oferecido aos centros de saúde, onde a FUNED coordena, e outros laboratórios particulares que também oferecem esse serviço, como listado aqui na prancha, que vocês podem ver. Todos esses testes, ELISA e rápidos, podem ser feitos no hospital veterinário, com exceção do Biomanguinhos. Alguns exigem um pouco mais de investimento que outros, como a gente vai ver no decorrer da apresentação, e o teste da reação de imunofluorescência indireta, que é um teste quantitativo universal, que é feito em laboratórios realmente especiais, que o investimento na imunofluorescência é um pouco maior, mas esses são os testes sorológicos que se apresentam hoje, que nós podemos lançar mão. É evidente que para o médico veterinário clínico, os testes rápidos, eles têm uma praticidade muito grande. E como lidar com os testes rápidos no nosso dia a dia? Então vamos falar um pouquinho da RIF, o ponto de corte da RIF, 1/40. Todo animal que dá uma titulação de 40 diluições positiva passa a ser um animal como suspeito. Esse animal tem uma reação que até pode ser inespecífica, pode ser cruzada, como muitas pessoas hoje praticam no mercado. Muitos veterinários hoje desconsideram reações baixas. Nosso conselho é que não se desconsidere, se pesquise. Qualquer reação que dê sugestões de positividade deve ser investigada. Recentemente eu acompanhei uma cadelinha, e tudo é muito recente, porque leishmaniose são, às vezes, casos por dia, uma cadelinha que tinha um ponto de corte baixo e já fazia 4, 5 meses com esse ponto de corte e não tinha sido investigado. Por ser um ponto de corte baixo, o diagnóstico tinha sido adiado, considerado como uma possível reação cruzada, considerado como uma doença de carrapato, e não se estabeleceu um aprofundamento diagnóstico. Então, nós consideramos títulos baixos, o título de 40 diluições, 80 diluições, e títulos confirmatórios da RIF 4 vezes o ponto de corte. Sempre nós temos recomendado há mais de 10 anos aos veterinários que solicitem o teste sobre diluição plena. O que significa isso? Que faça as diluições até que elas se negativem. Esse teste, então, é de grande valor porque ele é quantitativo. E ele permite o acompanhamento do tratamento dos animais. Já o ELISA convencional, aquele ELISA que é feito nos laboratórios que a gente encaminha, não há um ponto de corte estabelecido universal, como a RIF é 1/40. Em cada placa há um ponto de corte. E a diluição é fixa, de 1/100 a 1/200, de acordo com o laboratório, de acordo com a metodologia. Os títulos confirmatórios são 4 vezes o ponto de corte, que é estabelecido em cada exame. Como eu disse, não há um ponto de corte universal. O médico veterinário deve interpretar esse exame a partir da densidade ótica. Isso transforma o teste em teste quantitativo e também permite o acompanhamento do tratamento. Os testes rápidos, eles já têm uma dimensão mais qualitativa.
Como vocês veem na demonstração dessa prancha, desse teste IDEX, você verifica que há um teste positivo, porque lá na parte anterior do teste, que está marcado no meio, é o controle de que o teste funcionou, e à minha direita, olhando aqui de frente para o slide, eu vejo uma marcação intensa. Então, esse é o teste positivo. E ele se propõe a resultados positivos ou negativos, o que torna o teste de uma interpretação qualitativa. Esse teste serve como uma triagem inicial e ele pode ser realizado durante o atendimento. E o processamento dele se dá em 6 minutos, no caso específico dessa metodologia. E isso permite ao clínico já dar andamentos quando esse teste dá resultado positivo. E aí vem as perguntas, mas e se negativo? Eu devo vacinar o meu animal se negativo? Eu descarto a possibilidade de que esse animal está assintomático? Eu posso utilizar esse teste para minha vacinação de rotina? É seguro que eu faça isso? Essas perguntas sempre são feitas. E existem várias interpretações nisso, e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Um suspense, não é? Para que a gente continue. Então, é viável fazer? Claro que é. Ele tem valor? Claro que tem. Posso vacinar apenas com teste rápido? Vamos ver as conclusões que vamos chegar. E se eu já faço RIF e ELISA, para que eu vou fazer o teste rápido? Não seria um desperdício eu fazer teste rápido e depois ainda mandar para o laboratório para fazer RIF e ELISA? Vamos continuar a nossa conversa. Daqui a pouco nós voltamos nesse tema, que eu acredito que são temas palpitantes para nós, não é? E no nosso hospital mesmo, essa discussão, ela já foi muito aquecida por alguns colegas e que a gente tem conseguido harmonizá-los. Métodos diretos, então, parasitológico e molecular, que se baseia aqui, em geral, na coleta de medula óssea, que muitos veterinários ainda têm dificuldade. Ali na figura acima, vocês estão vendo que a gente está fazendo uma coleta de medula óssea no osso do externo, na região rostral desse osso, onde ali, através de uma agulha, a gente introduz a agulha e puxa o material de medula óssea. Esse é considerado um material mais sensível para que a gente consiga encontrar as formas amastigotas no exame citológico imediato ou a avaliar a carga parasitária através de um PCR em tempo real quantitativo. Em segunda linha, os linfonodos também são ambientes ótimos de se pesquisar leishmania. Às vezes em animais muito bravios, animais de difícil contenção, onde a sedação não seja adequada, um animal muito bravo, que você não quer sedá-lo naquele momento, você pode utilizar o linfonodo, sobretudo o linfonodo poplíteo, né? E a pele, que vocês estão vendo ali a coleta no ápice da orelha desse cachorrinho, por que fazer da pele? Porque a pele nos dá um dos diagnósticos necessários. A pele vai nos dizer, esse animal está com potencial infectante ou não. O resultado de pele negativo na PCR ou na imunistoquímica, ele diz que o animal não transmite? Não. E aquele positivo diz que o animal transmite numa carga parasitária elevada? Sim. Mas nós estamos dizendo potencial. Se eu tenho um animal pele negativo e medula positivo, eu tenho um animal infectado, mas nem tanto transmissor. E isso compõe a minha avaliação geral do meu paciente. Então, nos métodos diretos na citologia, eu vou ter essa oportunidade. Eu vou verificar, como vocês veem, no pequeno quadro à esquerda, uma fotografia microscópica com muitas formas amastigotas, e aí à direita, no formato redondo, nem tantas assim, né? Então, nem sempre é essa abundância de livro que a gente vai encontrar formas amastigotas. Então, exige do colega de laboratório um acompanhamento com paciência, descansado. Eu diria que examinar uma lâmina é como fazer uma cirurgia. Você não deve fazer com pressa, você não deve fazer de forma limitada,
Você deve tomar todos os cuidados necessários, porque se na cirurgia você corrige um problema, numa prancha de lâmina você dá um diagnóstico. E esse diagnóstico pode significar um tratamento intenso, pode significar até a morte do seu paciente. Aqui a gente está vendo uma prancha de uma imunistoquímica. Toda essa parte meio amareladinha aí, que está corada, é a coloração que a imunistoquímica oferece para a demonstração de formas amastigotas dentro de macrófagos. Vocês estão vendo que a prancha ela fala de anticorpos monoclonais anti-Leishmania Chagas, que é o corante, né, que você coloca para ver as formas amastigotas. E Chagas está aí porque esse trabalho é um pouco mais antigo, é 2004. Então, nessa época, ainda se discutia se utiliza a nomenclatura Leishmania infantum, Leishmania Chagas. Hoje, universalmente, é aceito a Leishmania infantum. Os métodos de PCR. Então, o PCR pode ser realizado em pele, medula óssea, conjuntiva ocular, líquor, aspirado de baço, lágrima, urina, tecidos orgânicos diversos, né? Você pode fazer, se você estiver querendo fazer de um animal que teve uma miocardite grave, morreu de um problema cardíaco, e você suspeita que o problema dele é leishmania, você pode fazer imunistoquímica ou PCR do coração. Nós recentemente fizemos métodos sorológicos e PCR do líquor de uma cachorrinha que estava com um quadro neurológico que provavelmente associado à leishmania, porque ela foi PCR negativa na medula óssea e foi PCR positiva no líquor. E teve uma marcação em teste rápido, e nesse caso eu utilizei o IDEX ELISA como teste rápido, uma marcação forte quando a gente fez o líquor. O método de PCR preferencial para nós veterinários solicitarmos o laboratório é o tempo real quantitativo. Nós queremos mensurar a carga parasitária dos animais e permite mensurar a carga parasitária e acompanhar a evolução do tratamento. Aqui, nessa prancha, vocês veem esse trabalho serve bastante para nós como ponto de partida da interpretação de resultados de PCR. Ele permite confirmar o diagnóstico da leishmaniose canina e nos permite avaliar casos sorológicos inconclusivos. Quando o cão ainda não tiver sorologia, o PCR identifica, como a gente vai ver, tem casos que todos os testes sorológicos são negativos e às vezes o PCR consegue determinar. E para o controle desse animal que a gente está tratando, né? Como está a carga parasitária? Por isso, de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4, ou a cada 4 a 6 meses, o animal em tratamento tem que ser submetido às confirmações de carga parasitária, para ver se o nosso tratamento está indo bem. Então, vocês veem aí na prancha aí mais abaixo os resultados para a interpretação de carga parasitária. Então, nós temos o negativo, nós temos o baixa carga, nós temos o médio positivo, o alto positivo e o muito alto positivo. Então, vocês veem parasitos por ml, nesse caso aí de sangue, e medula óssea, que os autores aí apresentaram, né? Então, sangue nós sabemos que é menos sensível. Nós não aconselhamos a fazer carga parasitária de sangue, mas às vezes o sangue pode ser uma alternativa, preferencialmente a medula óssea, e aí vocês veem um cão, por exemplo, com mais de 10 mil parasitos por ml medula óssea, é considerado um resultado de PCR altamente positivo, ok? Então esse trabalho nos ajuda muito no dia a dia, nessa mensuração. Vamos analisar resultados, então. Então, lembram que eu falei sobre os testes rápidos como vacinação. Então, verifiquem esses que eu marquei, que vocês estão vendo aí na sequência, da Nikita para baixo, todos positivos, todos positivos, todos positivos, todos positivos, e aí marcado a Alice da Lara, uma Golden, que tinha os 3 testes sorológicos negativos, e ela tinha carga parasitária na medula óssea, MC carga medula e PC carga pele. Então, ela tinha presença de parasitos tanto na pele quanto na medula. Então, isso demonstra que, mesmo você fazendo
3 testes, você não tem segurança de que você vai ter todos os animais infectados na sua mão. Então, esse animal, todos nós vacinaríamos. Se ele está, do ponto de vista físico, bem, com 3 testes negativos, nós vacinaríamos. Então, saiba que, ocasionalmente, você acaba vacinando algum animal infectado. Isso é uma limitação do diagnóstico. Aí você vai ver mais abaixo um pouquinho, o Bion e a Nina, a mesma situação. Animal com carga parasitária na medula, cargas baixas, mais presentes, onde você vê que os testes sorológicos foram negativos. Logo depois, lá embaixo, o Bianco, Graziella, você verifica que ele teve um teste negativo no teste rápido e nós tivemos uma carga parasitária presente e tivemos sorologia positiva. Depois nós tivemos mais 2 animais que apresentaram sorologia negativa com cargas parasitárias presentes. Então, vocês verifiquem que a possibilidade de nós termos testes sorológicos negativos com carga parasitária presente é real e demonstrável. Entretanto, nós ainda não colecionamos aquela recomendação de que todo animal que chega para vacina, se ele estiver saudável, que você deve fazer punção de medula ou punção de linfonodo para realizar PCR para vacinação. Nós temos ainda praticado que a sorologia ela pode ser utilizada como teste de vacinação. Mas se em 3 testes nós temos assim falhas, imagine se usarmos apenas uma metodologia. Imagine que vocês passem a usar apenas o RIF, ou apenas o ELISA, ou apenas o teste rápido. Ali nós temos mais um, a Chica demonstra a mesma situação, a EMA a mesma situação, a MEL a mesma situação, e aí o DALA, a Luna, ela vai demonstrar, vejam bem, um teste rápido positivo com ELISA e RIF negativo. Então, quem ajudou a Luna a entrar em protocolo de tratamento e cuidados especiais por estar infectada com leishmania foi o teste rápido. Esse teste rápido que eu apresento aqui para vocês é uma coleção de testes realizados com os testes IDEX. Vamos mais um pouquinho mais para baixo e vamos no Tuxo. O Tuxo apresenta uma situação toda negativa e com PCR positivo. Quando nós mudamos o slide, a gente chega no Miltinho, que é a mesma coisa. Aí nós chegamos aqui no Chico. Veja o Chico, negativo no RIF, negativo no ELISA e positivo no teste rápido. Agora, olha para vocês verem negativo na medula. Como eu interpreto esse animal? Como um falso negativo? Ou, desculpe, um falso positivo? Olha o Harley ali embaixo, negativo no teste rápido e positivo no RIF e ELISA. E com uma carga parasitária bastante significativa na medula e mais ainda na pele. Como eu interpreto essa situação? Interpreto que ensinamentos. Primeiro, o conhecimento de que o teste sorológico negativo, mesmo você fazendo em coleção, não exclui um falso negativo. E segundo que o teste rápido feito isoladamente expõe o animal ainda mais a essa situação. Então, nós estamos vendo o caso do Harley, que se vacinado, ele estaria exposto a um desacompanhamento em relação à leishmania. E a gente começa a se perguntar o que fazer. Veja a Lili, mais embaixo. A Lili positiva no teste rápido e negativa no RIF e ELISA. Da mesma forma, o Suki, que se apresentou, aí o Suki já tinha PCR positivo e não tinha RIF ou ELISA positivos. Então, gente, essa discussão toda, que eu sei que vocês devem ficar um pouco confusos, ela traz o seguinte: primeiro, se formos analisar os testes rápidos em si, eles são mais sensíveis em maiores títulos de anticorpos que são obtidos na RIF. O teste rápido não tira a necessidade da RIF e ELISA, mas ele tende a ser positivo com mais frequência quando os títulos mensuráveis quantitativamente são mais elevados. Os testes rápidos exibem falsos negativos em amostras com baixos títulos de anticorpos.
E o uso de testes rápidos para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina, com baixos títulos de anticorpos, como os assintomáticos, deve ser avaliado com mais cuidado. Isso foi a conclusão que nós chegamos, esse foi o meu trabalho de pós-doutorado, onde a gente colecionou animais sabidamente infectados e animais sabidamente negativos. E a gente observou desse trabalho que os testes rápidos, se vocês veem da coluna da esquerda, da sensibilidade, os testes rápidos foram que apresentaram menor sensibilidade, com exceção do DPP da Biomanguinhos, que é utilizado na rede pública. Mas os outros testes rápidos tiveram sensibilidade semelhante até ao ELISA Biomanguinhos, que é da rede pública também, que foi também testado, em torno de 80%. O teste da reação de imunofluorescência indireta foi o que apresentou os melhores resultados de sensibilidade. Mas quando nós passamos para especificidade, muda a figura. Os testes rápidos têm valores acima de 90% de sensibilidade. A gente vê que nesse trabalho, o teste rápido ELISA da IDEX alcançou 100% de especificidade. Não teve diferença estatística dos demais testes rápidos aqui apresentados, mas o teste da reação de imunofluorescência indireta foi o que apresentou o maior número de falsos positivos. Então, qual é a maneira clara da gente interpretar? Animais que são positivos no teste rápido, eles são provavelmente animais infectados. Animais que são negativos no teste rápido têm cerca de 20% de possibilidade, em média, de que sejam animais falso-negativos. Então, se vocês começam a fazer vacinação baseada apenas em teste rápido, é bom que você tenha o conhecimento de que cerca de 20% de animais não doentes que você atender podem estar infectados por uma série de motivos. Mas, entre os que nós já conseguimos determinar, são animais que ainda têm baixos títulos ou animais que estão na viragem sorológica, que às vezes não seria identificado pelos outros testes também. Mas quando você compara, sobretudo a RIF com os testes rápidos, você vê essa nítida distinção, onde existe, nesse caso de sensibilidade, diferença estatística. A especificidade entre os testes rápidos, ela demonstra que eles são confiáveis quando positivos. A partir daí, se você seleciona que o animal está infectado, esse animal infectado passa para o segundo momento da nossa avaliação. Ele passa para o estadiamento. Se você faz os exames e ele é todo negativo, vamos vaciná-lo. Mas se você faz o exame e ele é positivo e você conseguiu determinar a infecção, você passa para o estadiamento. Aí você vai para o exame físico, você vai para a imagem, que sobretudo na avaliação da imagem renal, e você vai para a patologia clínica, onde os exames de hemograma, proteínas séricas, avaliação renal completa, que além da ultrassonografia, passa pela avaliação da proteína urinária, passa pelo SDMA, passa pela ureia, passa pela creatinina. E, além disso, na patologia clínica, as proteínas séricas, as taxas de globulinas são essenciais. Ultimamente, temos utilizado a proteína C reativa como um outro elemento importante de avaliação da inflamação sistêmica que a leishmania provoca no organismo do cão. E, quando é possível, eu sempre ofereço uma avaliação completa, porque não é isento de possibilidade de hepatopatias associadas à leishmania e várias outras situações que a leishmania pode trazer. Baseado nesse estadiamento, nós vamos evoluir para a proposta de tratamento que faremos para o animal e acompanhamento. Na pele, nós temos como teste de infectância o xenodiagnóstico, que é aqui apresentado, nesse xenodiagnóstico desse cachorrinho aqui. Isso aí foi no hospital nosso, quando a gente estava avaliando a eficácia
de um tratamento canino, e a gente queria demonstrar que o tratamento diminuía a infectância do animal, o que a gente conseguiu demonstrar e apresentar na ocasião ao próprio Ministério, em debates que a gente tinha constantemente. Então, esse é o xenodiagnóstico. O PCR, que a gente chama QPCR, que os laboratórios do Brasil hoje oferecem, que é a avaliação da taxa de infectância, avaliação da capacidade de infectância que o animal tem na pele, que você vai mensurar aquele corte de pele, e a imunistoquímica, como eu apresentei para vocês na parte anterior. Após esses passos, nós podemos concluir que nós podemos ter um animal não infectado sadio. É o animal que todos os exames são negativos. Sorologia é negativa, o PCR é negativo, cultura é negativo, então tudo nele é negativo. Então esse animal não é infectado. O segundo passo, o animal que é exposto, aquele animal que tem sorologia positiva, os níveis de anticorpos são presentes, mas quando você procura o parasito, você não acha. Então nós vimos lá, na prancha que eu mostrei para vocês, animais que são positivos apenas no teste rápido, mas você procura o parasito, você não acha. Esse animal pode ser considerado não infectado? Não pode. Você não achou o parasito, mas isso não tira dele a possibilidade de que ele seja infectado. Esse animal pode ser considerado infectado? Não pode, porque você não achou o parasito. E aí você vai classificá-lo como se ele estivesse num limbo, né? Ele está naquela situação que ele é suspeito, mas ele não é confirmado. Então ele foi exposto porque ele provocou anticorpo. E aí nós falamos, não, mas então esse animal deve ter babésia, deve ter erlíquia, deve ter tantas outras coisas que a literatura já propôs como uma reação cruzada, então esse animal precisa ser acompanhado. E como a gente não vai discutir aqui nesse pequeno momento nosso tratamento, eu convido que todos vejam as propostas do Brasileixo, para que a gente possa, em outro momento, evoluir na conduta a ser estipulada com esse animal exposto. Já na outra situação, nós temos aquele animal saudável infectado. Aquele animal que tem títulos de anticorpos baixos ou médios, ou às vezes até não os tem. Mas quando você procura o parasito, você acha. E as pesquisas moleculares e as pesquisas parasitológicas, gente, elas são irrefutáveis, a não ser que o teste tenha sido feito errado. Considerando um bom avaliador, considerando um método de exame adequado, se deu positivo, o animal é infectado. Ah, mas a sorologia dele é negativa. Tá bom? Ele não produziu anticorpos. Geralmente, esses animais são saudáveis, mas são infectados. E a outra linha é aquele animal onde o diagnóstico é aquele diagnóstico que a gente considera, às vezes, que diagnosticar leishmaniose é fácil, ou infecção é fácil, é quando o animal tem sinais clínicos, tem sorologia elevada, você manda fazer um PCR, o PCR vem positivo, com boa carga parasitária. Baseado nessa classificação, vêm as condutas. O animal considerado não infectado sadio, ele será vacinado e submetido às condutas de proteção contra a picada do vetor. O animal considerado exposto, ele será considerado dentro dos princípios de manejo. Então, o brasileiro já propõe a esse animal cuidados especiais e não vacinação padrão. Mas o brasileiro já propõe tratamentos como a imunoterapia, como a imunomodulação. O infectado sadio, o brasileiro propõe tratamentos completos, com acompanhamento desse animal, com a possibilidade de que esse animal evolua para o nível exposto, onde a gente vai manter tratamentos baseados em imunomodulação. E o animal infectado doente, aquele animal que exige mais atenção, que pode ter alterações renais, que pode ter outras alterações associadas. Baseado nisso, minha gente, a gente propõe uma saúde única. Uma saúde única que ofereça, independente da condição financeira de cada um, ela ofereça compartilhamento de saúde. Isso envolve todos os seres, isso envolve os animais, envolve o ambiente e envolve o ser humano. E
a criança mais do que nunca, porque é a criança que vai construir o nosso futuro, né? Então, muito obrigado, eu fico à disposição. O pessoal da Aidex, eu agradeço a oportunidade e o meu e-mail fica disponível. Eu peço que seja colocado para que vocês tenham a oportunidade de conversar comigo, se assim desejarem. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Todos os anos, os veterinários do mundo inteiro confiam nos exames do IDEXX Snap Test para oferecerem uma qualidade diferenciada no atendimento aos seus pacientes. O analisador Snap Test possui uma tecnologia rápida e precisa chamada ELISA, uma análise que proporciona resultados de alta qualidade comparada a laboratório de referência em apenas alguns minutos. Cada vez mais veterinários confiam no Snap Test, principalmente porque a tecnologia ELISA proporciona resultados com excelente sensibilidade e especificidade diagnóstica. Ao contrário dos exames de fluxo lateral, o Snap com ELISA utiliza fluxo bidirecional para realizar exames com qualidade, equivalente a laboratórios de referência. Ao adicionar a amostra, esta flui para a parte superior do analisador para ligar os componentes com o antígeno. Após a ativação, um segundo fluxo permite que mais componentes se liguem. Em seguida, há o procedimento de lavagem para remover os componentes não ligados da amostra que possam interferir com os resultados. Assim, a área de visualização também fica limpa e é possível fazer uma melhor leitura dos resultados, até mesmo o menor sinal de positivo. Finalmente, uma reação química amplifica a presença de componentes de antígenos ligados. Nessa etapa de amplificação, aparecem os pontos azuis Snap, aumentando ainda mais a capacidade de ler resultados, mesmo de amostras com baixo nível de antígeno. Fluxo lateral é um exame básico. Ele traz resultados que são um processo unidirecional e vem junto com partículas douradas. Às vezes é difícil interpretar a linha de resultados dos exames de fluxo, principalmente quando se utiliza amostras de sangue total. Além de sua precisão superior, com o seu formato, a plataforma Snap pode realizar múltiplos exames e identificar até 6 doenças utilizando apenas uma amostra. Snap com ELISA é o padrão do mercado para especificidade e sensibilidade. O portfólio Snap é composto pela linha de inovação IDEXX, com os exames essenciais que você precisa e novos exames para a sua clínica. Além disso, os resultados do Snap podem ser conectados com os resultados da estação IDEXX Vet Lab Station e o Snap Pro, o dispositivo portátil de análises. Seus resultados são obtidos e disponíveis quando e onde você precisar. Mais de 19 milhões de vezes por ano, veterinários do mundo inteiro confiam nos exames Snap com ELISA para obterem informações precisas e em tempo real, e assim fazerem a diferença na qualidade do atendimento. Snap ELISA, a qualidade de laboratório de referência na palma da sua mão.